Veja bem, você está no programa 10 e 1, nós começamos 10 e 1 da manhã, no primeiro bloco, falando do STF, e agora vamos falar sobre manifestações. Está conosco aqui analista político Edson Tavares, Dr. Dilvo, advogado, militante e operador do direito, e na âncora Anderson Aguiar, procurando ajudar a conduzir esse programa, né? Vamos lá. O telefone para você falar conosco é o 62, anota aí, 99667, anota aí, 9667-8255, isso, Edson? Isso aí. Muito bem. Quero mandar um abraço aqui para o Vanderlei Teles. Em breve, estou te esperando aqui, o Dr. Dilvo cutucou aqui, que você entrou em contato aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, e você também me mandou uma mensagem. Eu aguardei você essa semana aqui, você não compareceu, hein? Você é importante. Você é uma sumidade, eu gostaria de ter você mais perto da gente aqui. Um abraço, amigo Vanderlei Teles, Josmar Moura, também aí nos acompanhando. Um abração para vocês, os pré-candidatos do PRTB, os pré-candidatos do Partido Republicano, do Podemos, essa turma toda aí. Estamos aqui sempre à disposição para estar discutindo. Vamos estar trazendo os pré-candidatos aqui também durante a semana para estar debatendo, conversando, trazendo as suas propostas, né? Nós estamos num momento onde você pode falar tudo dos seus projetos. Você só não pode pedir voto. Tudo pode, menos pedir voto. Então a gente freia você para você não pedir voto. Muito e você bem. Vem aqui mostrar aqui. Não é nem o proselitismo. Você vai ser também diferente, né? Trazer propostas diferentes para agregar na nossa Câmara, para você ser um fiscal do povo na Câmara, não fazer o que muitos às vezes estão lá na Câmara. Nós temos raras exceções na Câmara que faz um papel brilhante, então nós precisamos de gente ser mais atuante e independente. Você pode ser situação e oposição, mas você tem que fazer um papel importante na cobrança e na fiscalização do prefeito. Não é o dia que o prefeito vai na Câmara, vai fazer panfletagem, chega lá, os vereadores começam a elogiar o prefeito. Não, você tinha que ter do seu lado, lá naquele momento, um auditor, você podia ter lá um economista, você podia ter lá um contador, para que você fizesse as perguntas pertinentes para o secretário de Fazenda e demais secretários. Bom, tá dado o recado aí pelo nosso analista político, Dr. Dilvo. Vamos voltar à pauta, hein, gente? Voltar à pauta agora, a análise das manifestações que ocorreram nos últimos dias. Bom, voltando agora nesse segundo tempo, né? Lembrando que nós vamos dividir sempre em blocos, para que as transmissões não fiquem muito pesadas, as pessoas possam assistir aquilo que é interessante, que eles acham interessantes, né? Por exemplo, no primeiro bloco nós falamos do STF, agora nós vamos falar das manifestações. Então a gente está dividindo os arquivos em blocos de meia hora, 40 minutos, às vezes pode extrapolar um pouquinho, dependendo do tema, porque vai se ficando mais, o fogo vai pegando, né? Mas assim, eu quero agradecer a presença aí das pessoas que têm linkado aí no Facebook e mandado essa mensagem. Nós estamos aqui para ouvi-los, né? Nós estamos sempre sujeitos a críticas e colocações. Nós temos aí abertura para ouvir todo mundo. E lembrar que a gente está fazendo uma composição, né, num projeto novo para Anápolis, e precisamos de pessoas que estejam realmente interessadas em aproximar desse projeto. Muito bem, vamos falar agora sobre as manifestações que ocorreram nos últimos dias. E eu quero começar esse novo assunto com uma frase que achei muito interessante do ex-embaixador Adriano Benayon, e ele é economista, e eu achei interessante que ele diz o seguinte: para haver democracia, precisa-se ter, atenção aí, internauta, um ex-embaixador, economista, professor renomado. Não concordo com tudo que ele fala, mas essa frase dele me chamou muita atenção. Professor Adriano Benayon, ele diz o seguinte: para haver democracia, precisa haver equilíbrio social. E para haver equilíbrio social, é preciso que tenha mais ricos do país. Não, para ter equilíbrio social, não tem que ter capital. Eu nunca vi ter um social forte sem um capital forte. Então tem que ter muito capital para que você dê uma condição de um social espetacular. Ótimo. Partindo disso, quebra-se então a narrativa da chamada justiça social, que é um discurso da esquerda, né? E nós aqui queremos deixar muito claro a vocês que o 10 em 1, que é da Rádio Cerrado,
ele é conservador, tá? Conservador, legalista e republicano. E liberal. Liberal, claro, nós somos liberais. Veja só. Então, as manifestações são legítimas, estão garantidas pela Constituição. Mas não está garantido que nós façamos da nossa opinião a força e imponha à coletividade o que nós pensamos. E essa imposição seja feita à força. É o que nós vimos hoje no cenário que tem acontecido nos últimos 15 dias. E aí, essa narrativa de democracia está sendo transviada. Sabe o que é um negócio transviado? Transviado? É. Eu não vou pensar o que você está achando, eu estou pensando. Não disse que você está pensando, porque eu tenho esse poder de adivinhar. Mas está transvestido. Transvestido? É. Ah, tá certo. Tá certo ou tá errado? Não, tá certo. Veja bem, brincadeiras à parte, você que nos acompanha pelo Facebook, YouTube e pela Rádio Cerrado de Anápolis, nós precisamos conceituar essas coisas. Primeira coisa, o que é fascismo? Doutor Dil, o que é fascismo? Fascismo é discordância de tudo aquilo que você entende, né? No momento... né? Então, assim, eles entendem que, por exemplo, eu crio situações, grupos, e quando você não aceita aquele grupo hoje aqui no Brasil, eles entendem que isso é o fascismo. É a intolerância com as ideias, a intolerância com os gestos, com os atos praticados, entendeu? Mas ele... E fascismo não tem nada. Entendeu? Então, basicamente... Isso. Muito bem, Edson, nosso analista político. E aí? Olha, eles deram aos grandes ditadores, como Mussolini, como Hitler, a figura do fascista. E ali, quando você lembra de fascista, você lembra dessas figuras emblemáticas da história do mal. Então tentam pregar na direita o fascismo. E nós sabemos que, tudo bem, se você pegar a ultradireita, aquela direita cavernosa, aquela direita mal, que existe em todo o mundo, tem o Ku Klux Klan, a Ku Klux Klan, e tem alguns imbecis no Brasil que tentam ainda trazer modos e métodos operantes de bater no peito e falar essas metodologias de característica fascista acabam virando uma vitrine da esquerda, mas eles mesmos são os grandes fascistas. Exatamente. Para você que nos acompanha, e nós somos conservadores, e nós precisamos conceituar. Os conservadores não são de direita. Os conservadores é um pouco mais amplo. É verdade. Porque existe a extrema direita. Não existe extrema conservadora? Você já ouviu Nunca falar? ouvi falar. Não. Então nós somos conservadores. Ou seja, nós conservamos o equilíbrio. O equilíbrio no respeito às instituições. Sim. O equilíbrio no respeito à liberdade individual, à liberdade religiosa, à liberdade econômica. Então, nós somos os legítimos defensores do que é a liberdade. E vamos conceituar, então, do ponto de vista da história geral, o que é fascismo. Esse quadrinho tem ele é muito bom. Pois é, você nós vai vamos falar dele agora. Exatamente. Conta aí. Vamos lá. O fascismo, ele acontece lá na Itália. Né? Benito Mussolini é o líder que incorpora a figura do fascismo. Começou com ele, né? Vem da palavra italiana com a etimologia no latim de fatio. O que quer dizer isso? São vários feixes que não se quebram. Isso é um princípio. O fascismo, na verdade, é uma das vertentes, e não é de direita, viu, internauta? Estude um pouquinho mais, lê um pouquinho mais, porque fascismo não é de direita. Fascismo é de esquerda. Assim como o nazismo na Alemanha é de esquerda. E dá licença, modéstia à parte, posso afirmar isso com propriedade, porque em uma das minhas formações... Você vai caçar uma confusão. Eu sou historiador, eu sou bacharel em história, então eu não sou um aventureiro que li algo de rótulo de internet e estou aqui te afirmando. Quer uma provinha fácil para você entender por que o nazismo é da esquerda? Qual é a sigla de nazismo? Partido Nacional Socialista Alemão. Pronto. Eu não conheço um partido de direita. Socialista. Socialista. Não, então não tem mais discussão. Vamos lá. Bom, o fascismo, ele é autoritário, é totalitário, fortalece o Estado
suprime as liberdades individuais, certo? E tem uma economia que mistura uma economia de mercado, que é privada, com a economia fortalecida de Estado. Vamos fazer aqui algumas comparações e vamos ver se nós, os conservadores, que são chamados também de direita, temos alguma aparência com o fascismo. E depois que terminar o quadrinho, eu vou fazer uma pergunta, tá? Que muita gente aí que está colocando na tarjeta, ou colocando sei lá onde, no seu story, antifascista, antifas, cuidado. Antifas, muito cuidado com isso. Cuidado com isso. Vamos lá, nazismo, ele odeia os judeus. A esquerda também odeia os judeus, não a esquerda. Vocês são a favor de Israel? Não. Não. Os conservadores amamos e apoiamos Israel. Ódio ao cristianismo porque o nazismo mandou prender e torturou cristãos. A igreja foi fechada em muitos lugares na Alemanha. A esquerda também odeia o cristianismo. É só ler um pouquinho da história da União Soviética. Vocês vão saber. Nós, a maioria dos conservadores, somos cristãos. No nazismo, o Estado é absoluto. Eu estou mentindo? Se alguém tiver condições de desmentir o que eu estou falando aqui, top. Participa, liga agora. Liga aqui agora, no WhatsApp. 999-667-8255. A esquerda também prega o Estado absoluto. Quer um exemplo do lado aqui? Venezuela. Tá? Nós, conservadores, somos capitalistas. No nazismo, o Estado controla a economia. A esquerda também controla. A China controla a economia hoje quase que global. Né? Nós somos de livre mercado. Tá? O nazismo defendia o aborto. Sim, senhores, defendia o aborto como a esquerda defende o aborto. Exatamente. Até que fizeram o absurdo de pegar uma pessoa, uma atriz, né, que fazendo de conta que era a Virgem Maria, de frente a uma igreja católica, simulando um aborto. Nós repudiamos veementemente isso. E nós somos contra o aborto. Nós somos armamentistas. Somos. Ontem teve um debate, só faltou, o cidadão falou, por que os negros não estão armados? Amigo, eu sou negro. E eu adoro andar armado. E tem outra coisa. O artigo 5º da Constituição, está aqui, Dr. Dilvo, me garante o direito inalienável da propriedade privada. Sim. Não pula para dentro não, companheiro, senão você vai ter problema. Vamos lá. A esquerda também é desarmamentista. Muito desarmamentista. Porque existe um projeto global. O nosso estatuto desarmamentista é o mais rígido e o mais severo do mundo. Agora vamos chutar o pau da barraca? Manda ver. O nazismo é uma ditadura. O fascismo é uma ditadura. E todos os regimes de esquerda que nós conhecemos todos são. Nós pregamos a democracia. Então vamos lá uma reflexão. Esse movimento que você está vendo aí com uma cor escura pelas ruas... Com a mão fechada, punho para cima... Não é democracia, tá? Na verdade, existe outro nome para isso que não é democracia. Peraí, Anders, e como... Só te interrompendo. Como que a Globo News e até a CNN colocou lá os pró-democracia e começou a defender que aquele momento era pró-democrata? O que é aquilo? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, deixa eu terminar o quadro. Nós vamos entrar aí. Mas isso tudo faz parte do politicamente correto. O doutor Gil está ali chamando a atenção, vamos avançar. Politicamente correto. Nazismo, ditadura. Esquerda, ditadura, nós somos democratas. Nazismo controlou a imprensa, a esquerda controla a imprensa. Na União Soviética só tinha um jornal chamado Pravda. Tá? E na China? E na China também só tem um. O controle da imprensa, nós somos contrários, nós queremos a liberdade de imprensa. Tanto é que aqui nesse estúdio, você viu que ninguém... Não é que não tem controle, tem. O âncora, ele dirige, mas ele não impõe a opinião e não impõe aqui uma autoridade que corta o microfone. Isso não existe para nós, né? Existe apenas um equilíbrio aqui. E a gente já viu muito isso. Vamos lá. No nazismo não tem liberdade individual, na esquerda também não tem. Nós pregamos a liberdade individual. A educação no nazismo era doutrinadora. A esquerda doutrina através, aqui no Brasil, do método Paulo Freire. E a educação, para nós conservadores, é a excelência da liberdade, porque todos podem pensar e refletir. E segundo, que o nazismo prega, o relativismo. A esquerda também. Nós não. Nós pregamos o objetivo e a lógica. Começamos então, agora, democraticamente, pelo Dr. Dilvo. Tá? Dr. Dilvo, como é que nós vamos caracterizar essas manifestações diante desse quadro de comparações que nós fizemos do nazismo, da esquerda, do fascismo e do que é o conservador? As manifestações são legítimas. Dilvo, nenhum bateu com a gente, Dilvo, que engraçado. Eu vou criar, eu vou caracterizar essa criação de narrativas, né? Isso aí, na verdade, não é nada mais do que... Não tem diferença, não é diferença. O povo brasileiro é um povo só. Nós somos um povo misturado. Né? Uma só raça,
só raça misturada. Uma só bandeira, nós somos um povo um misturado. só idioma. Agora, existe a questão do poder, né? Existe a questão do poder. E essa narrativa que está sendo criada, nada mais é do que a tentativa de chegar novamente, a esquerda tentar chegar novamente ao poder. Certo? Eu sou a favor da tentativa de manifestação, né? De forma agressiva, não tem sentido. É manifestar no mesmo dia que o outro está manifestando. Se organize. Entre num consenso, fala, olha gente, vamos manifestar no dia tal. Nós vamos utilizar a praça tal. Você vai lá, pede proteção policial, pede proteção policial, direito, faz o registro lá na prefeitura ou nos órgãos de competência, fala que vai manifestar, é contra ou a favor do governo, é livre isso, gente, é direito de cada um. Agora, violência não tem nada que justifica a violência, nada que justifica essa questão de tentativa de chegar ao poder, tomar o poder. E é isso que a gente tem visto no Brasil o tempo todo, uma tentativa de chegar ao poder. Mas, Dilvio, eles estiveram lá, Dilvio, e nós aceitamos eles durante os 30 anos. Mas eles não aceitam. Por que eles não? Eles têm que aceitar, porque foi 57 milhões de votos. Eles perderam. Quando nós perdemos lá atrás, aliás, nós não perdemos porque nós não tinha candidato. Nós engolimos, nós deixamos, aceitamos, elegemos um presidente trabalhador. Aceitou. Agora, o que é isso aí? O José Dirceu já disse que eles vão tomar o poder. Por quê? Porque eles sabem que não serão mais eleitos. Não vai tomar. Não, tomar eles não vão tomar, acabou. Eles querem. Se quiser ir pro pau, eles vão pro pau, mas tomar não vai não, na marra não vai tomar não. Essa aí é o diálogo deles, né? Eles querem tomar o poder, porque sabem que voltar ao poder pelo voto não volta mais, acabou. Pode voltar o centrão mascarado de direita, sim, mas não volta. Pode voltar um extremo direita, depois da roubalheira que eles fizeram, uma extrema direita disfarçada de direita, mas esquerda voltar não volta. No Brasil ao poder, eu não acredito mais. Só se tiver uma fraude, alguma coisa nesse sentido. Eu quero pegar um gancho nessa palavra do Dilva aí, do protesto. O protesto ele é legítimo, ele é verdadeiro. Todos os países democráticos do mundo, com exceção da China, com exceção da Coreia do Norte, com exceção de Cuba, com exceção da Venezuela, não deixa ninguém protestar. Não deixa nem aqueles com ideologia de gênero se manifestar. Então, a nossa democracia permite tudo isso. Agora, a partir da hora que você está num determinada Avenida Paulista, ou em Brasília, ou no Rio de Janeiro, em Copacabana, o pessoal vestido da bandeira brasileira, de verde e amarelo, as crianças, os velhinhos, pessoas passeando e apoiando, de repente aparece um bando de mutreco, armado de pau e pedra, com as mochilas com pedra dentro, com coquetel molotov, dizendo pró-democracia, incinerando, partindo para cima da corporação, agredindo os verdes e amarelos, queimando o símbolo nacional. Que é crime. Queimando o símbolo nacional, querendo espancar, destruindo loja, roubando, saqueando. E aí fala para mim que isso aí é pró-democracia, mas nem de jeito nenhum eu não posso concordar com isso. De maneira nenhuma. E querendo nos intimidar, o que a Polícia Militar fez? Protegeu aqueles que estavam pacificamente e partiu para cima daqueles que estavam agredindo. Aí vem a imprensa maligna dizendo que a PM escolheu um lado. Né? Ela tinha que escolher qual lado. A PM é garantidora da lei e da ordem. Quem estava fazendo quero fazer uma participação aqui. Nós temos todo o perímetro do estúdio monitorado e eu já acredito que nós temos alguma tentativa de intimidação por parte de algum manifestante já nas portas aqui do estúdio, tá? Então são 10 horas do dia 6 de junho, né, de 2020, e eu consigo já perceber aqui, talvez, né, já pedi para checar,
mas a gente parece já tem alguma coisa aí acontecendo lá de fora dos estúdios. Nós estamos vendo o tempo integral, vendo tudo. A gente tem aqui... Eu vou dar uma olhada, enquanto vocês continuam aqui, eu vou fazer a ronda. Ok. Vou fazer o patrulhamento. Voltando aqui então, eu quero aos nossos internautas, hoje dia 6 de junho, tá? Nós apenas vamos remanejar aqui no estúdio, aqui tudo ao vivo, então não tem como a gente maquiar, né? Diferente de algumas emissoras. Bom, a primeira coisa que nós temos que conceituar é o que é o fascismo. Quando as pessoas fazem essa apologia, né, e deve ser feita mesmo a democracia, mas não é legítimo essas pessoas que estão falando sobre democracia. E aí, doutor Dil, vamos fazer uma comparação aqui, né, do que hoje nós temos em 2020 e do que se tinha lá em 1929, 1930, 1935, quando começam os movimentos na Europa radicais. Vamos fazer a primeira semelhança. Qual é a cor dos manifestantes que se dizem democratas hoje no Brasil? Que eles usam? É preto, né? Não veste as cores da bandeira. É um grupo que é radical, né? Então deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Qual é a cor do fascista na Itália? E tinha um grupo que primeiro começa, um grupo badeirense, são chamada as Camisas Negras de Milão. As Camisas Negras de Milão, elas eram as chamadas Brigadas Populares, e fizeram que hoje o grupo terrorista Antifas, que é um grupo internacional, nós vamos falar daqui a pouco o que isso significa. Tá. Essa posição desses protestos que têm o direito de protestar, mas a gente vai aqui desmascarar e dizer que isso não é democrático, porque existe uma similaridade com o movimento fascista da Itália no período anterior à Segunda Guerra Mundial. Os Camisas Negras de Milão eram produzidos por Benito Mussolini, tá? Esse grupo que se vestia de preto e usava da violência para intimidar a oposição. E quem era a oposição? Todos que eram fascistas. A Itália vivia um movimento frágil, né? Ali o rei era o Vítor Emanuel II, né? A Itália vinha de um processo de unificação do Estado italiano, que depois vira a República, né? Enfim, nós vamos entrar na história geral. Mas o que nós temos de semelhança com isso? O que significa o punho fechado? O punho fechado, ele para mim é o símbolo do ladrão. O cara lá levanta a mão, ficava levantando a mão. Eu falei, olá, todo mundo que levanta o punho para mim, Zé Dirceu, genuíno. Mas isso aí é consequência. Isso é consequência. Toda vez que você vê alguém levantado, com o punho fechado, ele está fazendo oposição e está aclamando para que o processo seja de enfrentamento e de violência. A mão de fé deles. Exato. De onde vem isso? Vem de Lenin, os protestos de Lenin, os protestos que tem do proletariado, que começa lá na Revolução Francesa. Essa mão levantada. Essa mão levantada do punho cerrado, ele quer materializar a força contrária ao poder dominante. Por isso que jamais conservadores levantem a mão de punho cerrado. Da mesma forma, é difícil de discutir com o historiador. Vamos buscar lá atrás. Essa similaridade que existe, tá? Essa similaridade. Por isso que ela ganhou o papel de âncora. Conhecimento da história. Então, internauta, você pode ver que eu estou sendo... O que é isso? É bulinado? Não, mas eu estou... Nós temos que reconhecer. Bulinado não. É sofrendo bulinado. Então, vamos lá, continua. Então, a semelhança que existe desses grupos e que dizem que são democratas e são. Chegaram na Itália ao poder dessa mesma forma. Dessa mesma forma foram criados grupos na Alemanha que faziam a mesma coisa. Senhores, eu pergunto, qual que era a cor do uniforme da SS e da SA? Preto. Ah, tá. Preto. Da Gestapo. Não, a Gestapo era a polícia secreta, mas a SS e a SA era a roupa preta, certo? E não faziam parte das forças regulares, nem do exército regular alemão e nem da polícia. Esse grupo era um grupo de gente desocupada, tem certa semelhança com os grupos daqui, de gente que estavam
frustrados com a Primeira Guerra Mundial e que não tinham margem da ocupação sociedade à também. margem da sociedade. Estive pesquisando sobre esse assunto. Esse grupo Antifas é um grupo que nós temos que fazer enfrentamento, sim. O enfrentamento tem que ser feito dentro da legalidade. O presidente Bolsonaro, em Águas Lindas, essa semana aqui em Goiás, fez um pronunciamento interessante que o Estado brasileiro está de pé e à ordem para o enfrentamento com todo o aparato que pode ser efetivado. E ele disse mais, que todo o aparato nosso de conhecimento que a gente tem e da inteligência está sendo colocado nisso. Então cuidado, viu, pessoal? Aqui não é tão bagunça como se parece. Voltando, essa similaridade, ela não é falada na grande mídia. Por quê? Engraçado, e todo historiador sabe dessa história. Todo historiador sabe. Conhece essa fita, Mas os historiadores que não têm compromisso com a ideologia nem com a narrativa de esquerda, e são independentes igual eu, que não dependo da história para sobreviver, eu sou empresário do agronegócio, bem sucedido, graças a Deus, e sou da área da agronomia, né? A história é um dos cursos superiores que eu tenho formação. E aqui na bancada eu utilizo dele como instrumento de... A cada 100 historiadores, nós achamos um que tem essa visão. São poucos, são poucos. Então, lamentável. O que nós podemos tirar de conclusão? O Brasil vive um momento hoje, tá? Inclusive está marcado vir para Anápolis, existe uma manifestação deles aqui, né? E que... Amanhã. É hoje ou amanhã? Amanhã. Eu quero fazer um alerta. Quero fazer um alerta aí das pessoas que vão para essa passeata, carreata, vocês têm todo o direito de manifestar. Mas cuidado com esse negócio de agressão e tudo mais, porque eles estão filmando todo mundo. Né? A polícia vai ficar de olho. A inteligência vai ficar de olho por conta das situações que vem ocorrendo no país, os roubos, né? Quebrando lojas, essas coisas. E eles vão fazer uma lista aí de quem está participando. Porque igual em São Paulo foi feita. E um deputado lá de São Paulo mandou essa lista para a Embaixada dos Estados Unidos. Ou seja, esses que fizeram essa quebradeira lá em São Paulo, que apareceu a carinha deles lá e já fizeram a lista, esquece, não entra nos Estados Unidos mais não. Não vai para Disney mais. E as fichas sujas que estavam naquele meio lá, que já teve passagem pela polícia, e tinha gente até com tornozeleira eletrônica. Eu só quero abrir um parênteses aqui, que o Dr. Tilfo está falando é muito importante, não é só o fato de querer ir aos Estados Unidos. O fato do presidente Donald Trump ter declarado o grupo como terrorista internacional qualifica qualquer pessoa desavisada que se aventurar nisso a ser credenciado pela Interpol como um possível terrorista. Exatamente. E vou te dizer uma coisa, há um conjunto de ações internacionais voltadas para esse combate. Então, pessoas que estão envolvendo com isso vão ser classificadas como no mesmo patamar do Talibã, no mesmo patamar do Hezbollah, no mesmo patamar do Tupac Amaru, das Farc. Exatamente. Então, meu amigo, cuidado com o que você anda falando na internet. Essa conjuntura toda precisa ser analisada, porque nesse momento nós temos um outro cenário que está se descortinando no país. A esquerda, com essa narrativa de democracia, não é democracia. Isso foi usado. E aí, talvez, o ministro Celso de Mello, acho que o senhor talvez tenha... tá? A prova de história, não deve ter estudado. O senhor comparar o Brasil com a República do Weimar não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E o senhor esquece que quando o senhor compara o Brasil com a Alemanha, o senhor está cometendo um crime contra a historiografia global. Eu não posso dizer uma bobagem dessa, que em momento algum tem alguma semelhança. Mas vamos relevar a opinião do nobre ministro e dizer o seguinte: se hoje a esquerda constrói essa narrativa dessa forma, ela está usando de uma outra ferramenta para poder acessar o poder. Essa ferramenta, ela está em conjunto com uma outra narrativa para se justificar. Porque os fins justificam os meios. Essa é a máxima deles. Qual é a máxima? É a desqualificação e a impugnação da chapa. Porque isso está intrinsecamente ligado a fake news. Verdade. E só tem uma forma de derrubar os conservadores do poder, sob a ótica narrativa da esquerda, ou dos progressistas, vamos dizer assim, é tirar a chapa Bolsonaro-Mourão.
Engraçado, né? Que eles falam lá, quando fala em intimar ou tirar, eles querem derrubar os dois. Sim, porque se tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão... Deixa eu falar um negócio pra você. Vem cá. O Mourão não é tolerável. O desabezado, vem cá. Se vocês acham que Bolsonaro é duro, vocês não conhecem o Mourão. Não conhecem o general de 4 estrelas, de 35 Então, vamos aqui carreira. voltando às análises das manifestações. As manifestações hoje no Brasil, elas estão em um patamar diferenciado. Talvez o ministro Celso de Mello tenha até uma certa razão, eu estou aqui pensando com os meus botões e falando alto, porque naquele momento, tanto na Alemanha quanto na Itália, houve confronto entre conservadores e dito progressistas. E aí, quem é que chegou ao poder por força? Quem é que chegou ao poder assassinando? Quem é que chegou ao poder de forma antidemocrática? O nazismo, o fascismo e o comunismo. E nós, os conservadores, não temos nenhum desses 3 ismos nas nossas costas. O que aconteceu naquele momento na Alemanha foi, de forma brutal e de enfrentamento com o processo democrático, derrubaram um presidente eleito. Ele foi derrubado. Não, ele morreu, Hindenburg morreu. Ele morreu de desgosto. Porque, na verdade, Hitler foi alçado à função de chanceler de forma brutal. Por quê? Ele colocou na rua a tropa de choque vestida de roupa preta para forçar um governo enfraquecido. Isso é estratégia. Doutor Dil, o que vamos fazer diante das manifestações? Eu quero só... Já caminhando aqui para o nosso bloco... Só analisando os fatos que está acontecendo no Brasil, Roberto Jefferson, quando fez aquela denúncia do golpe contra o Bolsonaro, a tentativa desse golpe, né, que eles estão indo orquestrando esse golpe, isso aí não é nada mais do que parte do golpe. Por quê? Porque eles falam o seguinte: o que faz criar o impeachment? Né? Qual é uma das argumentações do impeachment? É o governo, é a questão financeira do país, é a falta de liderança, improbidade administrativa, é a incapacidade de aprovar projetos na Câmara e o povo na rua. É só mais uma fase de tentativa de derrubar o presidente Bolsonaro. Né? É pagar para o povo ir para a rua. Uma grande parte, aqueles que estão fazendo a coordenação, muitas vezes é cooptado. Entendeu? É cooptado por esses partidos de esquerda. Mas a grande maioria vai atrás desse pão com mortadela, vamos dizer. Do pão com mortadela, mas também vão, às vezes, levadas ao erro. Né? Muitas dessas pessoas foram doutrinadas, muitos desses jovens hoje foram doutrinados pelo PT. Sim. Então, muitos deles estão indo para a rua porque alguém falou que era líder deles lá atrás, um professor que tem falado nas redes sociais, que eles ainda seguem, entendeu? Fala sobre isso na rede social e eles captam como se aquilo fosse verdade. Né? Uma mentira falada por muitos, né? E não contestado. Goebbels, né? Goebbels. E é o ministro da propaganda. Exatamente. Uma mentira de isso aí que a esquerda faz, né? É a narrativa. É a narrativa da esquerda, né? Uma mentira falada por muitos passa a se tornar uma verdade. Então eles começam a falar: Bolsonaro é racista, Bolsonaro é homofóbico, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. E isso vai entrando, vai fazendo uma lavagem cerebral no esquerdista, que ainda não tem a sua ideologia firmada, né, suas concepções, e faz com que ele vá para a rua embalado num grupo. E o ser humano em grupo ele é muito perigoso. Sim. Entendeu? Ainda mais aquele ser humano que não tem o conhecimento, discernimento para poder falar o que é certo e errado. Porque ele vai para a rua e fala assim: vamos quebrar isso aqui, quebra. É só uma coisa, então deixa eu só fazer uma provocação aqui ao nosso analista Edson Tavares. Edson, hoje nós vivemos um princípio de uma histeria coletiva? Eu acho que sim. Se não fosse as redes sociais, se nós ficássemos só pela televisão, pela grande mídia e as revistas, o Bolsonaro hoje estaria com seus dias finais. Se não fosse a rede social, se não fosse essa liberdade, o que nos preocupa é essa desculpa de fake news para vir tentar fazer o PT tentou fazer amordaçar o MP, tentou vir para controlar a mídia.
quando eles queriam controlar a grande mídia, porque a grande mídia é o seguinte, ela ataca a esquerda e ela ataca a direita, porque ela vive de larjan, ela vive de money, e a esquerda deu muito, só que eles queriam muito mais, deu bilhões, e aí nem a esquerda aguentou eles. Você imagina nós que não vamos dar nem um centavo para eles. Então, o que nos resta é as redes sociais, e aí me preocupa muito essa inserção do STF e de alguns, entendimento, de algumas grandes mídias, de querer cercear o direito de você, já nos cercearam. Antigamente no WhatsApp você podia transmitir 20, 25 replicada. Hoje você consegue fazer uma. Isso é para dificultar mecanismos. Isso é muito ruim. Então, nós temos que ficar atento, a população tem que ficar atenta, até porque o Bolsonaro chegou ao poder e agora, através dessas mídias, essa eleição agora vai ser uma eleição também de rede social, mais ainda porque vai estar mais restrito, com muita restrição, porque estão levando essa pandemia ao extremo para segurar as pessoas em casa, fique em casa, vai para casa, continua em casa, morra em casa. Então eles estão segurando as pessoas em casa para que não deixem fazer nenhuma aglomeração para se manifestar. Então nós temos que ficar atentos para isso, porque senão o Brasil vai caminhar por... E nós, conservadores, não abrimos mão, não vamos aceitar, em hipótese alguma, qualquer intimidação. Bom, eu fui lá fora olhar o que era, por sorte era um bebum que atrasado do horário, acordou atrasado e subiu cambaleando e segurando na grade. Não era nada que pudesse nos preocupar. Mas fica aí o alerta, na verdade, é o recado, né? Aqueles que estiverem em intenção de alguma coisa, saibam que o perímetro, além de ser vigiado e monitorado, tem mais coisas. Tem mais coisas. Então nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro anel de segurança. O menos entendido de segurança aqui deve ter estudado na academia das Forças Armadas, né? Vamos lá. Bom, são 10 horas, não, 11h17, já caminhando para o final. Doutor Dilma, suas considerações finais sobre a manifestação. Um ponto de conclusão que nós já podemos começar a definir hoje no segundo bloco é: Antifas é um grupo terrorista, global, e na verdade é fascista, por quê? Bancado pelo senhor Jorge Soros. É George Soros. Jorge Soros. Esse grupo é um grupo que nós precisamos fazer enfrentamento, porque não é prático, não é legítimo e não é saudável. Nós temos que reprimir, nós temos que ter a repulsa de qualquer movimento antissemitista, nazista, fascista, comunista e socialista. Doutor, a sua consideração. Tudo teísta? Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui as pessoas que participaram aqui do Facebook. Quero mandar um abraço aqui novamente para o Vanderlei Teres, para o Wilton Ferreira, para o Rodrigo Araújo, todos que vieram comentando, participando. Agradeço, nós estamos aqui, é claro que é sábado de manhã, né? Nós temos aqui, as pessoas ainda, nós estamos começando com esse 10 em 1, né? A programação está começando agora, o programa é um programa de conservadores, é um programa diferente. Nós viemos aqui para fazer diferente. Mandar um abraço à professora André, lá da UEG, professor, abraço. Um abraço também para o Wilton Júnior, abraço para o senhor Newton de Bauru, viu? Newton de Bauru está nos ouvindo. Obrigado, senhor Newton, um abraço, obrigado pela audiência. O nosso ex-procurador Gilbert Wesley Archibald. Vive, um abraço, saudades. Bom, então, o que a gente pode chegar à conclusão é o seguinte: é claro que essas manifestações têm um objetivo. O objetivo é enfraquecer o governo Bolsonaro. Então, só que eles esqueceram esse grupo, né, esses antifas, que é um grupo menor, né, não é um grupo robusto, é um grupo menor, e eles esqueceram de contar com a situação, que é contar com o povo. Entendeu? O povo não quer isso, o povo quer o presidente Bolsonaro. A gente tem visto as manifestações nas mídias sociais, né, na internet. Então nós temos visto aí na internet a manifestação de vários grupos que concordam com o que está sendo feito e percebe que a esquerda não quer que o governo Bolsonaro governe.
Porque se governar, vai fazer igual o Trump nos Estados Unidos. Índice de aprovação popular, crescimento econômico, o Brasil estava deslanchando. E nós íamos crescer esse ano agora, ia crescer 3,8, o ano que vem crescer 5. Pois é, nós estávamos um crescimento programado em ascensão. Não vamos falar de coisas boas também. Ontem o dólar já caiu. Né? A bolsa chegando a 100 mil. A bolsa chegando quase a 100 mil pontos. Então a gente Você sabe que eles não esperavam isso, né? Não. O que é isso que está acontecendo? O que eles querem? Mas você sabe o que é isso? Nosso amigo Anderson pode explicar. É produção agrícola. É a produção agrícola que bateu recorde com o governo Bolsonaro. Exportações. Entendeu? Com a ministra que soube trabalhar o dinheiro com a verba pública. Entendeu? O ministro Tarcísio que está colocando a produção lá no porto. Entendeu? Então, é isso. É o que não foi feito. Então, nós temos aqui, o governo federal tem trabalhando para o Brasil. Entendeu? Nós vimos aquela reunião do Bolsonaro lá, né? Que todo mundo criticou, algumas pessoas criticaram as palavras dele, mas ele estava defendendo o povo brasileiro. E ele está da sociedade. Exatamente. Ele foi eleito para fazer aquilo. Ele não foi eleito não falando palavrão. Se ele tivesse falado palavrão só agora, aí todo mundo poderia questionar, mas ele já saía falando palavrão lá atrás. Muito bem, muito bem. Agora, nosso analista político, Edson Tavares, o nosso CEO, né, da Rádio Cerrado, o homem que criou esse espaço digital para que nós pudéssemos ter voz e vez. Edson. Eu procurava muito fazer isso, porque certa vez eu fui numa determinada emissora, eu cheguei lá e enfrentei 3 esquerdistas e eu sozinho. Então eu falei, não, eu tenho que inverter. Uma hora eu vou fazer uma esquerda aqui, vou pegar mais 3. Eu preciso de dar esse troco. Deixa eu rolar. Mas veja bem, o Brasil, apesar dessas condições, dessa análise que o Dilvo fez, eu endosso as palavras do Dilvo e digo o seguinte: nessa crise todinha, nessas operações que foi feito, o Brasil perdeu 100 bi. Do 100 bi que o Brasil perdeu, o Brasil recuperou 500 bilhões. Você imagina? Num prazo assim muito rápido. Eu tiro o chapéu para o Paulo Guedes, por todos esses ministros que já foram aqui citados. O Brasil está num rumo espetacular. Nós somos uma grande nação da produção mundial do agronegócio. Nós estamos trabalhando para, assim que as ferrovias nossas tiverem operação, nós temos um índice de produtividade e de competitividade logística. Vamos ficar aí próximo, é conhecido como uma das dificuldades de colocar nosso produto nos portos. Nós vamos ligar o Porto do Norte com os portos do Sul. Pode vir subsídio europeu, pode vir subsídio americano, que a gente vai bater recorde um atrás do outro. Não adianta, vocês não vão parar o Brasil. O Brasil está no rumo certo, nós elegemos um presidente que é o extrato da sociedade, nós também não vamos nos calar, vamos continuar firme na rede social. Agora, vamos ter cuidado, não vamos toda semana fazer movimentos, fazer reuniões em Brasília, em São Paulo. Não precisa disso, nós não precisamos de estar lá. Quando precisarmos, aí sim, vamos botar 1 milhão, 2 milhões de pessoas nas ruas, porque vai cansando, não precisa de fazer isso toda semana, todo domingo estar lá em Brasília. Não precisamos disso. Precisamos agora de regaçar as mangas e trabalhar. Nós em Anápolis precisamos abrir o shopping urgentemente, abrir mais o comércio e ter todo cuidado. Não vamos aqui repetir todo o procedimento da tal chamada Organização Mundial da Saúde, que o Brasil está caminhando para fazer igual os Estados Unidos fez. Largar essa Organização Mundial, que até agora ela não diz que veio, nunca nos deu nada em troca. Ela só pelo contrário. Se deixar, eles querem fazer um governo global e encampar os países que ela acha que deve ser no seu pensamento geopolítico. Muito bem, muito obrigado a você que esteve conosco pela internet, na Rádio Cerrado. Meu abraço aí pro Rodrigo, meu cunhado, tá reclamando que eu não mandei abraço para ele. Deixa eu falar agora, ô cunhado, pera aí, né? Não vou ficar mandando abraço toda hora, mas tá aí, Rodrigo, obrigado. Obrigado pela amizade, obrigado pela audiência. Professor Wilton Júnior aqui, dando os parabéns pelo programa. O professor sabe que nós gostamos muito de você, nossa amizade é de 30 anos, né? Vamos trazer o professor aqui, um experiente na área de comunicação, sim, um grande profissional, coach, né? Então, uma pessoa que nós gostamos muito, tem uma estima muito grande. A todos vocês que nos ouviram nesse segundo bloco, nós discutimos a legitimidade das manifestações.
O nosso programa 10 e 1, acreditamos e defendemos a liberdade de expressão. O que nós não aceitamos é a militância que quer impor à coletividade, né, com métodos agressivos, com métodos que não são democráticos, ideologias que são nefastas e que já foram provadas por duas grandes guerras que são nocivas à humanidade. E nós, então, fazemos frente a isso. Estamos aqui não só com os microfones preparados para o combate, mas eu vou usar uma frase, né, bem provocativa, aliás, até de um progressista, o Ulisses Guimarães. Ele, certa vez, disse uma frase muito interessante. Sessão da regra, hein? Sessão da guerra, da regra. O Ulisses diz o seguinte: armai-vos uns aos outros, porque nós já estamos armados até os dentes. Então, está dado o recado. Para quem não é bobo, deve estar entendendo o que nós estamos dizendo, né? E nós fechamos aqui dizendo o seguinte: o Grupo Antifas é um grupo terrorista, é um grupo que já foi declarado internacionalmente que é terrorista, e nós vamos combatê-lo como terroristas devem ser combatidos, não tenham dúvida. Unhas e dentes. Unhas e dentes. E olha que nós defendemos a liberdade de expressão, mas não defendemos e vamos combater o ataque à propriedade privada, o ataque ao direito de expressão, o ataque à integridade das pessoas, o ataque às instituições e mais. Não aceitamos a bandeira brasileira ser queimada, porque nós somos defensores da legalidade, da República, e o símbolo máximo da República é a bandeira do Brasil. Forte abraço, até sábado que vem. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Edilena, por tudo. Abraço.